simplesmente Carlo Ancelotti não convoca Endrick, convoca Richarlison, convoca Igor Jesus e a imprensa toda começa a bater que, mano, estão a desperdiçar as pedras preciosas que o Brasil tem. Quero saber a vossa opinião nos comentários, se inscrevam no canal, me ajuda a chegar aos 40 e 50 mil inscritos e bora assistir o vídeo, manos. Os treinadores, 1 ano para trabalhar já não tem mais. Já foge um pouco da nossa regrinha aí. Por quê? No time, você perde um jogo, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Você tem tempo de recuperar. Se você perder um jogo hoje, você consegue recuperar já na quarta-feira. Se você perder na quarta, você recupera no domingo. Se você perder 3 jogos, você consegue... Se você perder 3 jogos, você consegue recuperar. Tá demitido. Se perdeu 3 jogos, tá demitido. Mas você ainda consegue recuperar. A seleção brasileira, não. Mas a seleção brasileira, a concentração é de extrema importância. É ali que você vai ter o tete-a-tete, que o treinador vai conversar, vai falar, vai explicar. O que o Ancelotti gosta do treinamento. Ele gosta muito de treinar. Ele gosta de repetição. O treinamento do Ancelotti é repetição, 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 para as pessoas entenderem aquilo que ele quer. Só que eu falei com ele, falei, mister, o senhor não vai ter tempo. No Brasil você não vai ter tempo. Você tem 4 jogos das eliminatórias, depois talvez mais uns 6 jogos até a Copa do Mundo de amistosos. Eu tô presumindo que sejam 6 jogos. Você vai ter que entrosar aqui. E os jogadores que você já conhece. Quando nós vamos para a seleção brasileira, todo mundo já conhece todo mundo. A maioria hoje que é convocado para o Ancelotti joga fora do país. Os 11, se você pegar os 11 titulares, os 11 jogam fora. Então já se conhece. É mais fácil. O treinador ele vai convocar, primeiro, quem ele conhece, quem ele sabe que tem capacidade de exercer aquilo que ele quer e quem ele vai confiar. O treinador não vai convocar por convocar. O Ancelotti, ele não convoca por convocar. E o Ancelotti, se você não estiver bem, você não vai. Se estiver bem, você vai. Ele já provou isso. Exato. E a decisão de jogar ainda vai ser minha. Você vai lá e esteja bem. A decisão de jogar é minha. Mas quando ele convoca, ele já sabe quem ele convocou, se tá jogando, se não tá jogando, se pode exercer essa função, se não pode, onde ele pode usar esse jogador ou não. Então ele tem muito disso. E ele tem esse lado humano de entender o jogador e fazer com que o jogador entenda aquilo que ele quer. O ideal seria ter aí 30 dias para que você possa entrosar o time do jeito que você quer, treinar e mostrar para eles posicionamento. Ele é muito assim, didático. É posicionamento, você aqui, ali, a maneira de jogar, a virada de bola, o posicionamento na virada de bola, ele treina muito isso. Só que na seleção brasileira ele não vai ter tempo, cara. Ele vai ter que entrosar nesses amistosos que vai ter aí agora. E já perdeu com o Japão, mano. Mas quando vai para a seleção brasileira, realmente é isso. É concentrar, cara. A Copa do Mundo são 40 dias que pode mudar a vida de todo mundo, pô. Caramba, 40 dias que vai mudar a vida de todo mundo. Se eu ficar 40 dias sem ver a minha família concentrado numa Copa do Mundo, cara, ninguém vai morrer por isso. E eu posso voltar campeão do mundo. E vou ter a vida inteira para ficar com a minha família, curtir meus amigos, curtir todo mundo e sendo campeão do mundo. Olha a diferença dessa maneira que eu pensava, que eu falava pros meninos. Gente, vocês têm 40 dias, mano. Vocês têm 40 dias para mudar a história. Não a história do futebol, a história de vocês. Cara, de cada um de vocês. Imagine chegar no Brasil campeão do mundo. O que sua filha vai falar? Papai, você é campeão do mundo. E seu filho vai te abraçar e vai falar, paizão, você é campeão do mundo. Cara, pensa nisso. São 40 dias. Vai ficar com saudade? Vai. Vai sentir falta? Vai. Mas, cara, pensa aqui, ó. Pensa em quem você vai marcar, a sua função, do jeito que você vai jogar. Pensa no treinamento, na sua alimentação. Pensa em descansar. Pensa, foca a Copa do Mundo. Que você pode voltar para trás depois sendo campeão do mundo. Ou como simples jogador que passou pela seleção brasileira. E aí? Da Copa do Mundo, passando pela Espanha, não, Japão, eliminou a Alemanha, passando pela Espanha. Tem o mesmo técnico desde a Copa da Rússia, 2018. É um time com mais conjunto, tem vários jogadores em times europeus, né? Times médios, times ali grandes nos seus países e tal, mas minimamente relevantes, né? No futebol mais competitivo do mundo. Então você tem aí uma seleção que, primeiramente, claro, até escrevi isso no meu blog antes do jogo. O Japão vai desafiar o Brasil mais do que a Coreia, a tendência, e foi, né? E foi. Então acho que ele perdeu a chance de enfrentar um adversário de outra escola, que joga a Copa do Mundo sempre, que vai para o Mundial e que poderia testar melhor seu time base. Aí fez várias experiências e serviu só para queimar alguns jogadores, né? Também por erros individuais graves, né? Acho que os erros do Hugo e do Fabrício Bruno são erros deles, eles têm que assumir.
Quer ter um discurso, não, porque critica, tem perseguição, não tem nada. Jogou bem, elogia, jogou mal, você vai ser criticado. Fazer o quê? Vai falar que legal, o cara errou aqui. Não, errou. Paciência, o goleiro errou. Tem que ser dito, todo mundo está vendo, né? Enfim, mas eu acho que não dá para ficar mais perdendo nenhum tempo com isso. Ele tem que trabalhar em cima da equipe que ele imagina que vai ser a espinha dorsal ali da seleção, com uma mudança ou outra. E eu não me conformo dele não chamar o Endrick, mesmo sem jogar no Real Madrid. Para mim, é problema do Xabi Alonso se o Endrick não joga lá. Tem que chamar o Endrick. Richarlison faz o que na seleção? Todo respeito ao Richarlison, tem uma história de vida bacana, um cara legal, a gente gosta dele. Mas não dá. O gol que ele perdeu no Vamos ser sinceros. Para mim foi um mau posicionamento, porque a bola foi perfeita. Vamos ser sinceros. Ele tá mal posicionado. O centroavante, da minha visão, quando a bola viaja, ele já sabe mais ou menos onde vai cair. E já se posiciona. Opa, ela vem aqui. Eu vou me colocar aqui, vai ter o tempo de bola certo e tchum, gol. Falecido Gaúcho do Flamengo faria aquele gol com um bêbado, com olhos fechados, de qualquer maneira faria aquele gol. Porque estava muito fácil, a jogada do Estevão foi perfeita. Então, assim, teve a chance e perdeu. No Tottenham ele melhorou em relação à fase anterior, que era péssima. Mas não está no nível para jogar na seleção brasileira. Eu concordo. A Copa do Mundo passada é a Copa do Mundo passada, gente. Fez um golaço e tal, se destacou em alguns momentos, mas já passou. Estamos falando da próxima, não da que passou. Então, eu não entendo. Eu acho que, por exemplo, o Estevão tem que jogar. Rodrigo, Vinícius, esses caras são a solução da seleção brasileira, para mim. Tá? E o Rafinha também, claro. E acho que o Endrick tem que ser usado. Ele tá bom, não tá lesionado. Mano. O Xabi Alonso não escala. O problema do Xabi Alonso, cara. Cara, esse cara ganhou um campeonato brasileiro pro Palmeiras. Tem 19 anos agora, né? 19 anos. É um menino. Não serve mais. Melhor marcador da Copa do Rei. É um bom. A gente já falou um pouco sobre isso. Eu não entendo muito bem isso aí, não, sabe? Antes era o Dorival antes. O Dorival também. Não, o Dorival queimou, né? Ele queimou o garoto. Ele fez os gols importantes assim que o Dorival estreou contra europeus, em jogos maiores. Ele não chamava mais. E sem estar ainda no Real Madrid. Ele iria pro Real Madrid, não foi? Ele estava indo pro Real Madrid, não tinha nem jogado contra europeus. E ele, quando apareceu em campo no Real Madrid, ele sempre respondeu. Só que teve uma lesão, o titular é o Mbappé, depois que ele chega o Mbappé, aí não dá para competir nesse momento com o Mbappé. O cara vai ser o dono da posição. Apareceu o menino lá fazendo gol também lá no Mundial, lá o espanholzinho, né? Aí tem aquela coisa, a mídia espanhola vai ficar e tal, então fica mais difícil para ele, voltando de lesão. Agora, pensa na seleção brasileira. Esse cara pode ser, claro que pode ser útil. Claro. E ele não joga mais porque aí eu acho que é um erro, não sei se dos empresários dele ou do Real Madrid, não sei quem tomou a decisão, ele não está inscrito no Castilha, então ele não joga no Real Madrid Castilha. O Vinícius jogou, o Renier, que está no Atlético Mineiro, jogou, o Casemiro jogou, o Valverde jogou, o Rodrigo jogou, que é uma oportunidade de você fazer uma transição. Você está jogando no time de baixo ali, mas está jogando, estão te vendo. Os caras estão vendo você jogar. A imprensa está vendo, a torcida está vendo, o técnico está observando. E ele não tem a oportunidade de jogar. Foi colocado só no time principal. Mas para a seleção brasileira, eu acho que um jogador como ele, não, assim, ser ignorado, eu acho um erro grave. Entendeu? Você tem 26 nomes. O Igor Jesus não é melhor do que ele. O Richarlison não é melhor que ele. Quem é melhor do que o Endrick? Sim. Sabe? Centroavante. Forte. Pedro bem, ele joga. Eu acho que tem que ter o Pedro e o. Não, calma, mano. Na minha opinião, né? Porque são dois centroavantes diferentes. O Endrick, você vai mano. para uma Copa do Mundo, você leva duas formas de você atacar pelo meio. O Ancelotti colocou o Pedro na briga com o Igor Jesus, né? Ele falou, não, o Igor Jesus é um estilo diferente, eu tenho ele, eu tenho talvez o Pedro, ele colocou na entrevista, ele falou. A gente vinha falando, né? A gente tava falando que o técnico. Esse cara vai me entregar o quê? Esse cara pode te entregar muita coisa. Esse é o ponto. Sim. O Endrick é um estilo Ronaldo, né? Centroavante de força arrancada, ainda está crescendo, né? Ele tem 18, 19 anos, ainda pode ficar mais forte, pode ficar mais parrudo. Às vezes é um pouco violento, eu acho, algumas disputas de bola aqui no Brasil, ele passava um ponto. Tudo isso, na minha visão, é ajuste de um garoto, que o pessoal fala muito assim, não, o garoto sai daqui, ele vai evoluir na Europa. Claro, você com 17 para 18 anos, vai evoluir aonde? Aqui não, vai evoluir lá. Porque com 18 anos, ninguém está pronto. Todo mundo está em evolução, em qualquer atividade profissional na vida. Verdade. Não é isso? Pô, o cara com 18 anos, ele está começando ainda a vida profissional dele, a trajetória naquela carreira que ele escolheu, não só jogador de futebol. Então é claro que ele evolui lá, é evidente que ele evolui lá. O Zico não evoluiu lá, porque o Zico foi com 30 anos, mas era uma outra época, né? Era um outro momento do futebol. O Magrão foi com 30 anos também. Exato. O Falcão foi mais jovem, mas já foi pronto. O Falcão foi tricampeão brasileiro. 27, 28. Tricampeão brasileiro, o Falcão quando foi para Roma. Exato. Então era outro momento. O jogador ia para lá, agora eles vão muito novinhos. Então é evidente que eles vão evoluir lá. E acho que assim, para mim o Estevão, o Endrick, esses garotos, não vou falar do Vinícius, do Rodrigo, que já são feitos já, são campeões da Europa, essa coisa toda. Esses meninos, eles são pedras preciosas, têm que ser muito bem trabalhadas. Não se desperdiça assim, acho eu. E eu não entendo assim, ele ficar de fora por conta de jogadores que são bons jogadores.
O Endrick tem potencial para ser muito mais que um bom jogador. Perfeito, concordo muito. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, Libra, briga, discussão, mas... Manos, e é isso, sinceramente, o nosso time do Brasil precisava do Endrick, não tem, porque o Ancelotti está a ser barrudo. O que é que vocês acham disso? Vocês concordam com essa opinião? Vocês acham que é verdade? Quero saber a vossa opinião nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.